Olá, vamos começar aqui mais uma resolução de exercícios. Esse exercício aqui é do livro do Reis e Silva de Geometria Analítica, é o exercício de número 2.65. Vou ler aqui o enunciado e já para ajudar um pouco nas contas, eu coloquei aqui também o desenho. Então, determine uma equação da circunferência tangente às retas y igual a x, a reta y igual a x é essa reta aqui, e a reta y igual a menos x é essa reta aqui. Nos pontos 3 e menos, no ponto 3 e 3, esse ponto P é o ponto que eu estou chamando, é o ponto de coordenadas 3 e 3, e esse menos 3 e 3 é o ponto que eu estou chamando de Q aqui desse outro lado. Então, esse ponto P ele está na reta y igual a x e o ponto Q está na reta y igual a menos x. A ideia aqui, o que o exercício pede é obter uma equação da circunferência que seja tangente a essas duas retas nesses pontos. Uma coisa que eu chamo a atenção em relação à reta tangente é que a definição da reta tangente, vamos voltar aqui, vamos utilizar um argumento adicional aqui para gente. Deixa eu pegar aqui o GeoGebra. Se eu desenhar aqui um círculo, né? Eu tenho aqui essa circunferência e eu vou escolher um ponto aqui aleatório desse objeto. Quando eu escolho um ponto desse objeto e peço para ele, então eu vou escolher um ponto e peço para ele determinar a reta tangente. Então venho aqui em reta tangente, seleciono o ponto e seleciono a reta. Você seleciona a circunferência. O que se pode notar aqui é que a definição de reta tangente a uma circunferência, a qualquer curva na realidade, é que ela passe por um ponto dessa sua circunferência aqui. Então, o que eu tenho aqui é que como passa por um ponto, então esse ponto aqui, que é o ponto B, que é o ponto é o ponto em comum entre a circunferência e a reta tangente, esse ponto, ele é um ponto que tem consegue ter duas informações importantes aqui. A primeira é que a distância do centro, então se eu venho aqui e peço para calcular a distância do centro até esse ponto B, vai ser justamente o raio da circunferência, porque esse ponto B, ele está na minha circunferência. Além disso, se você pede para calcular a distância desse ponto A, que é o centro da circunferência, até a reta, vai te dar o mesmo valor 2, que é o raio da circunferência. Por quê? Porque a definição que a gente tem de distância de um ponto até a reta, ela diz o seguinte, que para você saber a distância de um ponto até a reta, você vai desenhar uma reta perpendicular aqui. Então, você vai baixar uma reta perpendicular a essa reta tangente. Essa reta perpendicular aqui, deixa eu mostrar que essa reta realmente é perpendicular. Eu vou calcular um ângulo aqui. O ângulo de 90 graus. E aí você nota o seguinte, que essa reta, como esse segmento aqui é perpendicular à sua reta, então a sua definição de distância, ela se reduz a calcular a distância entre esses dois pontos aqui, tá? Então, utilizando essas duas informações, eu vou fazer o seguinte, vou usar ela para ajudar a resolver esse exercício aqui. Então, eu preciso de um centro, então vamos chamar aqui, vamos dar um nome para algumas coisas aqui. Então, eu vou considerar uma circunferência de centro x0 e y0. O centro da circunferência. E vou chamar de R o raio. Para determinar a equação da circunferência que é pedida no exercício, eu preciso achar esses valores, x0, y0 e raio. Bom, como eu já tinha dito anteriormente, então eu não sei a posição que esse centro da circunferência está ocupando aqui no plano cartesiano. Mas uma coisa que eu sei é o seguinte, que como essa reta y igual a x, ela é tangente à minha circunferência, e ela é tangente nesse ponto P, então eu sei o seguinte, que a distância
do centro da minha circunferência até esse ponto P vai ser justamente o raio. Porque conforme a gente viu nessa imagem aqui no GeoGebra, a gente tem o seguinte, que esse ponto aqui, que é o ponto de tangência, ele é um ponto comum, tanto a circunferência quanto a nossa reta. Então, como esse ponto ele está tanto na circunferência, então nesse caso esse ponto P aqui, ele é um ponto que está tanto na reta quanto na circunferência, então eu sei que a distância do centro até qualquer ponto da circunferência é o raio. Além disso, eu sei que o ponto Q, que é esse que está desse outro lado aqui, ele é um ponto que também está na reta y igual a menos x, mas também está na circunferência. Então, como ele é um ponto na circunferência, então vale a definição que a distância do centro até esse ponto Q é justamente a medida do raio, certo? Além disso, uma outra informação que eu tenho é o seguinte, que a distância do centro da minha circunferência até a reta R, vou chamar de R a reta Y, desculpa, talvez R não seja um bom nome, mas vou chamar de S1 a reta Y igual a X. Então, a distância do centro da circunferência até a reta S1 também mede R, porque vou voltar aqui conforme a gente viu o seguinte, que esse ponto de tangência, ele é um ponto que está tanto na circunferência quanto está na reta. E se você olhar, esse segmento aqui que une esse ponto de tangência até o centro da circunferência é um segmento que é perpendicular à minha reta. E a minha definição de distância diz o seguinte, que para você calcular a distância de um ponto até uma reta, você traça esse segmento perpendicular e calcula o comprimento desse segmento perpendicular. Então, a distância do centro até a minha reta é justamente a medida do raio, porque é a distância do centro até um outro ponto da circunferência. Então, é por isso que isso daqui é a medida do raio. E a mesma coisa acontece para outra reta S2, que é a que eu vou chamar aqui. Então, a distância do centro até a reta S2, isso também é o raio. Então, eu usei de duas formas a informação de que eu tenho uma reta tangente à circunferência. Então, falar que é uma reta tangente significa que, quando você tem uma reta tangente à circunferência, significa que essa reta ela passa por um ponto da circunferência. Então, a circunferência e a reta têm um ponto em comum. Então, eu explorei aqui essas duas informações. Primeiro, eu explorei o ponto de tangência, e os pontos de tangência são P e Q. Como eles são pontos de tangência, então eles são pontos que estão na circunferência, além de estarem na reta. E como são pontos que estão na circunferência, então a distância desses pontos que estão na circunferência com o centro, isso daqui vai ser igual ao raio. E isso, então, a distância de C até Q também vai ser igual a R. Além disso, como esse ponto P é um ponto de tangência, e ele está na reta S1, então eu sei também que a distância do centro da circunferência até a reta S1 também vai ser o raio, por causa que essa reta S1 é uma reta tangente à minha circunferência. Toda vez que eu tenho, e isso é uma característica da reta tangente, toda vez que você tem uma reta tangente à circunferência, significa que a distância do centro da circunferência até a reta é justamente o raio. Essa é a definição de reta tangente à circunferência. O que nos resta aqui é substituir as informações que foram dadas até o momento e fazer as contas. As contas, inicialmente, elas parecem cansativas, mas a gente vai conseguir simplificar bastante coisa. Então, vamos começar com essa primeira informação aqui, que a distância de C até P é igual a R e a distância de C até Q é igual a R. Lembra aqui que, vamos ler, o ponto P é 3 e 3 e o ponto Q é menos 3 e 3. Então, usando essa informação, eu tenho que a distância de C até P vai ser raiz quadrada, o ponto C tem coordenadas x0 e y0 e o ponto P tem coordenadas 3 e 3. Então, usando a fórmula da distância, eu tenho x0 menos 3 ao quadrado mais y0 menos 3 ao quadrado. E a distância de C até o ponto Q, onde o ponto Q tem coordenadas menos 3 e 3,
fica assim. Raiz quadrada de x0 menos o menos 3 ao quadrado mais y0 menos 3 ao quadrado. Eu sei que a distância de C até P é R e a distância de C até Q também é R. Então, distância de C até P ser igual a R significa o seguinte, que raiz de x0 menos 3 ao quadrado mais y0 menos 3 ao quadrado, que é a distância de C até P, isso daqui é igual a R. E a distância de C até Q, CR, significa que a raiz de x0, esse menos com esse menos eu vou multiplicar, x0 mais 3 ao quadrado, mais y0 menos 3 ao quadrado, isso daqui também é igual a R. Vou elevar ao quadrado dos dois lados para eliminar essa raiz quadrada aqui. Então, elevando o quadrado dos dois lados, eu tenho duas equações com as mesmas incógnitas. Então, nessa primeira equação, eu obtenho x0 menos 3 ao quadrado mais y0 menos 3 ao quadrado. Isso daqui é igual a r ao quadrado. Isso daqui é a consequência de eu ter elevado ao quadrado dos dois lados. E aqui embaixo fica x0 mais 3 ao quadrado mais y0 menos 3 ao quadrado. Isso daqui é igual a r ao quadrado. Podemos pensar nisso daqui como um sistema, e sendo ele um sistema, uma alternativa para resolver ele seria o seguinte, vamos subtrair essas equações. Então, se eu subtraio essas equações aqui, vai me restar o seguinte, porque, novamente, o que eu estou procurando aqui? O valor de x0, y0 e raio. Então, quando você subtrai, fica aqui essa primeira equação, fica esse primeiro valor aqui, x0 menos 3 ao quadrado, menos x0 mais 3 ao quadrado. E aqui na segunda soma fica y0 menos 3 ao quadrado, menos y0 menos 3 ao quadrado. Os dois valores são iguais, então eu posso cancelar. E do outro lado fica ainda r ao quadrado menos r ao quadrado, que eu também posso cancelar. Então, aqui fica r ao quadrado menos r ao quadrado, 0. Então, eu chego a esse valor aqui. Posso abrir esses quadrados aqui, então eu tenho x0 ao quadrado, então abro o binômio aqui, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Menos, agora eu vou abrir esse x0 mais 3 aqui. Então, x0 ao quadrado, mais 6x0, mais 9, isso daqui é igual a 0. Vou distribuir esse sinal de menos aqui, então vai ficar x0 ao quadrado, menos 6x0 mais 9, menos x0 ao quadrado, menos 6x0, menos 9, igual a 0. Posso cancelar esse menos 9 com esse 9, posso cancelar esse x0 ao quadrado com esse menos x0 ao quadrado, e vai me restar menos 6x0 e menos 6x0, que quando eu somo dá menos 12x0 igual a 0. E quando você resolve isso daqui, você tem que x0 é igual a 0. Então, a gente já conseguiu achar pelo menos o valor de x0. Para terminar de resolver o nosso sistema, a gente pode escolher uma dessas equações aqui para substituir essa informação. Então, se eu escolher essa primeira aqui, vou copiar ela aqui, x0 menos 3 ao quadrado, mais y0 menos 3 ao quadrado, igual a r ao quadrado, eu escolhi essa primeira equação para trabalhar. Então, eu vou substituir aqui agora que eu já sei que o x0 é igual a 0, então vai ficar assim, menos 3 ao quadrado, mais y0 menos 3 ao quadrado, igual a r ao quadrado. Então, menos 3 ao quadrado é 9, então 9 mais y0 menos 3 ao quadrado, isso daqui é igual a r ao quadrado. Então, fica y0 menos 3 ao quadrado é igual a r ao quadrado menos 9. Vou guardar essa informação aqui, porque não dá para explorar ela mais, e vou utilizar as outras informações que são decorrentes do problema. Quais são as outras informações? A distância do ponto até a reta.
que a distância do centro da circunferência até a reta tangente mede r, e a distância do centro da circunferência até a reta tangente também mede r. Vou utilizar essas duas informações aqui. Para isso, para utilizar essas duas informações, eu vou só escrever o seguinte, que quem é a reta S1? A reta S1 é a reta y igual a x. E quem é a reta S2? A reta S2 é a reta y igual a menos x. A minha definição, então, quando você tem a distância do centro de um ponto até uma reta, de acordo com aquela fórmula de distância de ponto até a reta, isso daqui vai ser menos a coordenada y do ponto C. Eu lembro que a coordenada do C é x0 e y0. Só que de acordo com o slide anterior, a gente descobriu que o x0 é igual a zero. Então, eu já vou substituir essa informação aqui para ganhar um pouco de agilidade no meu problema. Então, eu tenho que o centro mede 0 e y0. Então, a definição de distância de um ponto até uma reta distância, deixa eu escrever a fórmula aqui, distância de um ponto até a reta é módulo de menos y0 mais mx0 mais k dividido por raiz de 1 mais m ao quadrado. Quem que é o y0 e o x0? São as coordenadas do ponto P. E quem que é m e k? M e K são os coeficientes angular e linear da minha reta, da reta trabalhada. Então, de acordo com essa fórmula, a distância do centro do ponto C até a reta S1 vai ser menos a coordenada y do C, então menos y0, mais o coeficiente angular da reta S1. Essa daqui é a reta S1. O coeficiente angular da reta S1 é aquele número que está multiplicando o x. Então, é 1 vezes x, o número que está multiplicando o x é 1, então o coeficiente angular aqui é 1. Então, é mais m, coeficiente angular 1, vezes o x0, que é o ponto 0, mais k, dividido por raiz de 1 mais m, o m é 1, ao quadrado. Então, esse aqui vai ficar só menos y0 mais k, dividido por 1 mais 1 é 2, então raiz de 2. Agora, vamos calcular a distância do centro, do ponto C, até a reta S2, utilizando a mesma fórmula. A única diferença aqui é que, no caso da reta S2 aqui, o coeficiente angular, ele é menos 1. Porque o número que está multiplicando o x aqui é o menos 1. Então, esse é o coeficiente angular. Então, eu tenho que isso daqui é módulo de menos a coordenada y do ponto C, então menos y0, mais o coeficiente angular, que é menos 1, vezes o ponto x0, que é 0, mais k, dividido por o k dividido por raiz de 1 mais m ao quadrado. 1 mais menos 1 ao quadrado. O k aqui em cima, que eu esqueci de substituir, é o coeficiente linear da reta. A reta S1, a equação cartesiana dela é y igual a x. Como a equação dela é y igual a x, então o k dela é igual a 0. Porque lembra que a equação cartesiana da reta é mx mais k? O m, que é o coeficiente angular, é o que está multiplicando o x. E o k é o fator constante. No caso aqui, o k é 0. E o mesmo acontece para a reta S2. O k também é 0. Então, aqui, posso apagar aqui. Então, aqui vai ficar módulo de menos y0 sobre raiz de 2. E aqui embaixo também módulo de menos y0 sobre raiz de 2. Módulo de menos y0 é módulo de y0. E nos dois casos aqui, a distância do centro até o ponto S1, até a reta S1, desculpa, é R. E a distância do centro até a reta S2 é igual a R. Então, nos dois casos, eu tenho o seguinte,
que módulo de y2 sobre raiz de 2, isso daqui é igual a r. Porque o módulo de y0 sobre raiz de 2 é a distância do centro até a reta tangente. Eu estou falando que essa distância é igual à medida do raio, porque a distância do centro da circunferência até a reta tangente, ela é igual ao raio. Então, quando eu multiplico aqui, fica módulo de y0 é igual a raiz de 2 vezes r. E resolvendo essa equação modular, você tem que y0 pode assumir dois valores, ou raiz de 2r, ou y0 é igual a menos 2, menos raiz de 2 vezes r. Então, eu já tenho uma informação aqui a respeito do y0. Vamos retornar ao sistema que a gente tinha descoberto uma informação bem interessante. Então, segundo o sistema, a gente chegou nessa relação aqui. Vamos olhar no slide. A gente chegou nessa informação que y0 menos 3 ao quadrado é igual a r ao quadrado menos 9. Como a gente chegou nessa informação, eu vou usar ela aqui. Então, y0 menos 3 ao quadrado é igual a r ao quadrado menos 9. Eu já tenho o valor de y0 aqui, então eu vou substituir essa informação. Então, y0 aqui fica, no caso que y0 é igual, eu vou fazer um caso e deixo o outro caso para vocês. Então, eu vou fazer o y0 igual a raiz de 2r. Então, fica menos 3 ao quadrado igual a r ao quadrado menos 9. Abro esse quadrado aqui, então fica o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso aqui é igual a r ao quadrado menos 9. Então, raiz de 2r ao quadrado é 2r ao quadrado, menos 6 raiz de 2r, 3 ao quadrado é 9, isso daqui é igual a r ao quadrado menos 9. Vou resolver isso na equação, então eu vou passar tudo isso para o outro lado, e quando eu passo tudo isso para esse outro lado, vai ficar assim. 2r ao quadrado menos 6, vamos copiar aqui primeiro, 6 raiz de 2r mais 9 igual a r ao quadrado menos 9. Isso daqui é a mesma coisa que 2r ao quadrado menos 6 raiz de 2r mais 9 menos r ao quadrado mais 9 igual a 0. 2r ao quadrado com menos r ao quadrado é r ao quadrado, menos 6 raiz de 2r e 9 mais 9 é 18. Isso daqui é uma equação de segundo grau que depende do valor de r, então eu vou recorrer à Bhaskara aqui para resolver. Então, r é igual a menos o b aqui, então menos 6 raiz de 2, mais ou menos raiz de delta, delta é b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2 vezes a. Então, r é igual, aqui quando eu multiplico vai ficar 6 raiz de 2, mais e menos, e aqui dentro vai ficar menos 6 raiz de 2 ao quadrado, é 6 ao quadrado e raiz de 2 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36, 36 vezes 2 é 72. 4 vezes 8 é 72 também. 72 menos 72 é 0. Então, aqui vai ficar só 6 raiz de 2 dividido por 2. Então, R é igual a 3 raiz de 2. Então, eu achei a medida do raio. E, achando a medida do raio, como o y0 é igual a raiz de 2 vezes R, então, o y0 é igual a raiz de 2 vezes 3 raiz de 2. Quando você multiplica aqui, você vai ter 3 vezes 2, que é igual a 6. Então, o centro da minha circunferência é o ponto x0, y0. O x0 eu descobri já no primeiro slide, eu descobri que o x0 ele é igual a 0, quando eu resolvi o sistema. O y0 é 6, acabei de descobrir essa informação aqui. E o raio, ele é igual a 3 raiz de 2. Aqui não diz se quer a equação paramétrica ou a equação cartesiana da circunferência. Vamos usar a equação cartesiana.
A equação cartesiana de uma circunferência de centro x0, y0 e raio r é x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a raio ao quadrado. O x0 é 0, então x menos 0 ao quadrado, mais y menos o y0 é 6, e o raio ao quadrado é 3 raios de 2 ao quadrado, isso daqui dá 18. Então, elevando esse 3 raios de 2 ao quadrado aqui, a gente tem 3 ao quadrado vezes raiz de 2 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, esse raiz de 2 simplifica, então fica 9 vezes 2, que é 18. Então, o que a gente fez aqui? A gente utilizou a fórmula tanto da distância entre pontos, quanto a fórmula da distância entre um ponto e uma reta. E quando a gente achou essas fórmulas, a gente conseguiu obter, em primeiro lugar, o valor de x0 e obteve uma relação envolvendo o y0 e o raio. Utilizou depois, para conseguir mais informações, a gente utilizou a fórmula da distância do ponto até a reta. E utilizando a fórmula da distância do ponto até a reta, a gente conseguiu chegar nessa relação envolvendo o termo y0. Eu escolhi para substituir aqui esse primeiro y0 aqui, mas eu deixo como exercício para vocês substituir o segundo y0. Certamente você vai achar o mesmo valor. Faz essa conta aí para verificar se você realmente entendeu o exercício. E depois de conseguir achar uma equação de segundo grau envolvendo o raio, resolvi essa equação de segundo grau e substituir na relação y0 igual a raiz de 2 vezes 0. Uma outra fórmula interessante de abordar este problema seria da seguinte forma. Olha que legal, a gente pode melhorar um pouquinho isso daqui. Então, eu vou pegar aqui a seguinte informação. Então, deixa eu apagar tudo isso daqui. Esse é o problema que a gente tem. Como resolver essa equação aqui de um ponto de vista mais geométrico? Então, eu tenho a equação da circunferência, eu quero saber a equação de uma circunferência que é tangente às retas y igual a x e y igual a menos x nesses dois pontos. Então, eu venho aqui no GeoGebra e vou plotar a reta y igual a x e vou plotar a reta y igual a menos x. Em seguida, eu vou marcar os dois pontos. Então, eu tenho o ponto 3 e 3 e tenho o ponto... eu acho que eu marquei o ponto errado, né? É menos 3 e 3. Deixa eu verificar aqui no exercício. Aqui ó, menos 3 e 3. Então, deixa eu corrigir essa informação aqui no enunciado. Então, menos 3 e 3. Pronto. Marquei esses dois pontos. Esse ponto aqui, vamos mudar o nomezinho dele para corresponder ao que a gente resolveu no exercício. A gente chamou ele de P e esse daqui a gente chamou ele de Q. Esses dois pontos, eles são pontos de tangência à minha reta. E como eles são pontos de tangência, então significa que a distância do centro até essa reta vai ser justamente a medida do raio. Então, eu tenho condições de descobrir aqui o meu raio. Como que eu posso descobrir o raio? Eu vou desenhar agora uma reta perpendicular a cada uma dessas retas. Então, eu vou desenhar uma reta perpendicular a essa reta y igual a x, passando pelo ponto P. E depois eu vou desenhar uma reta perpendicular à reta y igual a menos x, passando pelo ponto Q. Essas duas retas que eu acabei de fazer aqui, elas são retas perpendiculares entre si. Elas são retas perpendiculares e o que chama a atenção, deixa eu mudar a cor aqui, dessas retas que já existem e essas retas que eu acabei de fazer. Vou deixar de vermelho, as que já existem. Bom, e o que chama a atenção, por que eu escolhi essa opção de fazer a reta perpendicular? Por causa que, fazendo as retas perpendiculares, quando eu faço a interseção entre essas duas retas que eu acabei de fazer aqui, eu tenho um ponto aqui, esse ponto eu vou mudar o nomezinho dele para C, porque ele vai ser o centro da minha circunferência.
Se você olhar esse valor aqui, se você olhar aqui, você tem que o centro aqui é esse ponto 0 e 6 aqui. Então, esse ponto aqui foi o ponto que a gente achou. Então, eu já achei o centro, aí eu venho aqui e seleciono a ferramenta círculo dado centro em um de seus pontos, aí eu vou selecionar o centro e um dos seus pontos, que é o ponto de tangência P, e aí eu tenho a circunferência e você vai ver aqui, nesse lado esquerdo, que a equação que a gente obtém é justamente a que a gente conseguiu obter resolvendo o problema. X ao quadrado mais y menos 6 ao quadrado igual a 18. Com isso, eu encerro a resolução desse exercício e até a próxima.